Boa noite a todos. Estamos aí no dia 8 de fevereiro de 2023, começando a nossa primeira aula de Estatuto dos Militares, né? Alguém que dá o microfone aí? Depois o pessoal pode abrir o microfone para perguntar, tá? Pode depois abre o microfone aí, pode fique à vontade para interromper, né? Não se preocupem não para perguntar, não guarde para perguntar depois, tá bom? Podem perguntar na hora que a gente consegue e tá bem tranquilo. A gente não vai perder tempo não, tá bom? Então, como eu estava falando, começamos a nossa primeira aula de Estatuto dos Militares, hoje, dia 8 de fevereiro de 2023. Estou falando aqui do ABC de Santo André agora, tá bom? Daí quem quiser visitar a gente aí, então tem um lugarzinho aqui no ABC aqui, bem quase no centro de Santo André. Estou esperando a visita aí. Beleza, pessoal? Então, tranquilo? Então aí, eu pedi para vocês dar uma olhadinha lá no nosso, já para vocês, uma ideia pedagógica de mexerem, né? Vão lá na plataforma, comece a mexer na plataforma, tem material que está oculto para não gerar ansiedade em vocês, para a gente estar começando o cursinho. Vamos começar devagarinho, né? Pé com pé, depois a gente disponibiliza vários outros materiais. A gente tem o ranking, a gente tem também o Gagá do Desespero, que a gente vai ver na última aula, que é uma revisão mais focado no que mais caiu nas provas dos últimos 6 anos. E depois, pessoal, fazer exercício, que daí até julho, Estatuto e RAI tá tranquilo para vocês. Depois a gente libera os simulados, tem 60 questões lá para a gente se divertir, com feedback na hora, com feedback da legislação, tá bom? Ou o cara pode fazer a prova inteira para dar aquela emoção, para ver se acertou ou não, tá bom? Para a gente poder aí, no mínimo aí, fazer 90%, 80% da prova de estatuto e RAI e ficar tranquilo, né? E ficar tranquilo para estudar aí as matérias que cada um tiver mais dificuldade. Acredito que RAI e estatuto vai ser tranquilo. RAI e estatuto são bem tranquilos. Primeiro que a legislação seca, a banca não foge, não fica inventando, ela vai na legislação, tá? E tem assuntos que ela cobra mais. Dificilmente ela inova na cobrança. Ela não vai perguntar lá, como já aconteceu há muito tempo atrás, de perguntar lá uma disposição transitória do estatuto, que falava lá do pessoal da Segunda Guerra e tal, hoje não, a banca ela é mais temática, ela está indo mesmo naqueles assuntos que o QAO vai precisar desenvolver ele sendo promovido no exercício das suas funções. Por exemplo, dificilmente vai cair na prova de estatuto o interstício para general, ou como é a promoção de general. Vai perguntar a idade limite, por exemplo, das praças, como já perguntou na prova de 2021, tá bom? Então a gente vai estudar focando no que a banca cobrou nos últimos 6 anos e se preparar para qualquer surpresa, né? Já vendo uma tendência da banca, por exemplo, perguntar muita coisa sobre já remuneração, já procurar explorar os dispositivos novos que vieram com a reforma do estatuto, né? A lei lá de 2019. Beleza? Então, a gente vai tentar adivinhar o que, como QAO, a banca quer que eu saiba. Tá? A gente vai olhar para o passado e tentar adivinhar a banca, o que a banca vai trazer para a gente. Beleza? Esse inimigo aí, chamado banca CHQO, tá bom? Ela sempre tem uma surpresinha na prova, mas Estatuto e Raio eu garanto para vocês que eles não conseguem inventar. Senão, eles perdem a questão, tá? E banca perder questão, pode ter certeza que não fica legal, né? Perde a seriedade, né? A confiança na sistemática da avaliação. Beleza? Eu acredito que o Exército não queira isso. Bom, eu vou mostrar para vocês agora aqui. Eu vou compartilhar a tela, tá bom? Vou compartilhar aqui. Vou mostrar primeiro para vocês. Aí já está, a princípio já está aparecendo para todo mundo aí já? Já estão vendo aí a tela onde está aparecendo as imutes certo aí, pessoal? O pessoal pode me dar um feedback aí?
Caí? Ok, aparecendo aí direitinho. Tá aparecendo? Deixa eu ver aqui. Sumiu. Agora apareceu aí, Jornada de Estudos 2000, CH 2023? Que eu tô sem retorno aqui do vídeo. Tá aparecendo, tá ok. Imagem ok. Beleza. Então tá bom. Então aqui, ó, Jornada de Estudos CHQO 2023 aí. Esse aqui o Coronel já na aula de inaugural já mostrou para vocês, tá bom? E eu vou ali na minha matéria de hoje, né? O Estatuto dos Militares. Isso que está aparecendo aqui vai sendo liberado aos poucos. Pode ver que, como eu tenho o perfil do professor, está oculto para estudantes. Mas o que já está disponível para vocês? A aba Papiros. Bom, daí você vai abrir aqui e já tem aqui o nosso estatuto comentado, que a gente vai começar a ver ele hoje, entender a sistemática, para vocês entenderem como que eu montei ele, tá bom? Quem ainda não clicou, pede lá o acesso, que daí, porque o acesso é limitado, daí eu tenho que autorizar o acesso, tá bom? Depois a gente vai disponibilizar aqui a FOG linkada, que é a ficha de orientação geral do estudo, né? A ficha de orientação geral, que daí você já vai clicar no link ali e ela já vai levar você para o assunto dentro do estatuto comentado, tá joia? Depois a gente vai disponibilizar. Vamos ter aqui o Gagá do Desespero, né? Com o material, com o resumo aqui dos materiais, do que é mais cobrado na prova, né? A gente conseguiu bater mais de 80% com esse material aqui a prova, esse ano passado. E aqui o ranking também, a gente vai deixar aqui disponível para vocês um ranqueamento dos assuntos mais cobrados. Para que isso? Para quando você for estudar, você vai focar no que é mais cobrado, tá bom? Tem lá situações especiais, agregação, excedente, foi cobrado nos últimos 6 anos 14 vezes. Dúvidas que vai ser cobrado de novo? Vai ser cobrado de novo. Eles têm interesse nisso, né? O ano passado pediram do QAO que foi promovido indevidamente. Teve um ano que pediram sobre entender, falar lá, a resposta seria a agregação. Tá bom, pessoal? O pessoal entendeu aí? Então, vamos manusear a plataforma. A plataforma tem muita ferramenta legal para vocês aqui. Tá joia? Deixa eu voltar aqui para... Deixa eu ver aqui, se eu volto aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos aqui compartilhar agora o nosso outro... Rafael, tranquilo aí, meu querido? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Aqui, ok, show. Obrigado, Coronel. Obrigado, Coronel. Deu feedback para mim aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, vamos agora, então, tão falar do Estatuto Comentado. Tá? O pessoal pode abrir ele aí também, mas se quiser ficar só olhando aqui, que eu vou compartilhar o meu e a gente já vai, vou falando, vou mostrando para vocês já a sistemática para vocês entenderem e verem que é legal. A sistemática ficou legal para a gente bater essa prova aí. Tá aí na tela para vocês, pessoal. Beleza? Todo mundo vendo aí? Vamos lá, então. Depois eu faço uma ronda, hein? Eu sempre faço ronda, hein? Eu pego o pessoal torando, hein? Eu mando a parte para o coronel lá para apuração disciplinar, hein? Beleza, pessoal? Torando na instrução. Vamos ver aqui o pessoal aqui. Eu sempre faço uma ronda. E quem tá aqui? Fernando Maquieira. Como que é o nome de guerra, companheiro? Pode abrir o microfone aí. É Maquieira. Maquieira mesmo? Que turma que Positivo. tu é, meu amigo? Eu sou barra 3. Barra 3, primeiro tiro? Primeiro tiro. 03? Aê, pô, legal. Primeiro tiro. Que é a arma? Eu sou infantaria. É Fanta? Pô, beleza. Vamos lá. Show de bola.
Beleza. Então, aí, deixa eu colocar aqui para vocês, então, aqui. Deixa eu fechar. Ô, Reis, eu vou voltar, hein? Não vai torar, não, hein? O Valentino que não se aguenta, né? O Noroaldo tora no meio da instrução. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Tá vendo aí? Daí o que acontece? Você vai aqui, você vai ver o material, vai acessar, né? E daí o que acontece? O que está em amarelo é o que você tem que estudar. Somente o que está em amarelo. O resto nunca caiu, tá? Então, como a gente tem muita coisa para estudar, são 149 artigos, se eu não me engano, né? E você tem muita coisa, não dá para decorar, né? É impossível. Então, a gente vai estudar focado no que caiu nos últimos 6 anos. Beleza? Então, aqui, ó, começando, a gente vai ter nosso artigo 3º aqui, o artigo 3º do Estatuto. E daí, quando você clica aqui, vai aparecer esses comentários aqui. Olha aí quando ele caiu. Questão 31 de CHQO 2019. Então, é um assunto importante. Eu preciso ler esse artigo mais de uma vez para poder decorá-lo, na verdade, porque ele cai do jeito que está aqui, tá bom? Por exemplo, nessa questão 31, se você olhar aqui no comentário, o que eles fizeram? Eles colocaram aqui na expressão, em vez de colocar serviço ativo, colocaram serviço na reserva, tá bom? Quando falar dos temporários, né? Aqui, ó, aluno em tempo de guerra, todo cidadão mobilizado, tá vendo aqui, ó, para o serviço ativo das Forças Armadas. O que eles fizeram nessa questão? Colocaram lá, eles simplesmente trocaram aqui para serviço na reserva. Mudam uma palavrinha, tá? Então é importante, o cara lendo bastante, a memória fotográfica vai vendo, assim, não, peraí, tem alguma coisa errada nesse texto. Beleza? Daí tem aquelas pegadinhas que a gente vai trabalhar isso lá na nossa aula de resolução. Vamos trabalhar, por exemplo, essa questão de enxergar a pegadinha, tá? Principalmente pegadinha, resolva a questão incorreta. Daí a gente não vê. Não fazem parte dos valores militares. Daí o aluno perde a questão porque buscou a correta, tá? Mas, na verdade, ele tinha que buscar uma incorreta, tá? Tinha uma palavrinha pequenininha ali para tentar uma pegadinha, para enganar ele, tá bom? Ou eles mudam uma palavra, ou no enunciado eles tentam fazer uma pegadinha. É a estratégia da banca para tentar arrancar a gaivota do aluno. Beleza? Então, aqui, ó. Então, lá, os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria. Não é servidor público. É categoria especial de servidores da pátria. E são denominados militares. Tá bom? Então, a gente tem que guardar essa expressão. Servidor da pátria. Tá? E aqui tem um comentarinho aqui, ó. O militar, né, diferente das outras carreiras, ele não é um servidor público, embora esteja lá no rol, né? Ele o nome que eu tenho que usar para a prova é servidor da pátria, tá bom? É o nome que o estatuto pede. Tá? Então, ele não é um agente político, né? Como pode ser os agentes do judiciário, as carreiras públicas do executivo. Por que não é político? Por quê? Como que eu explico isso? Por exemplo, o presidente da República, ele não pode interferir na promoção de um general ou escolher um comandante de OM. Embora há pressão política, né? A gente viu um cenário meio esquisito no começo desse ano, o comandante sendo exonerado, tal, estava nomeado, só que, na verdade, não é escolha direta do presidente da República. A carreira tem regras internas para ser realmente uma carreira de Estado, tá bom? Então, toda a carreira de Estado vai ter o quê? Ou um estatuto, que o nosso é a Lei 6.880 de 1980, e ela foi alterada, e a última alteração dela foi agora recente, em 2019. Beleza? Então, os militares, quais são as situações que os militares se encontram? Ou eles são os na ativa, e dentro da ativa nós vamos ter os de carreira,
que são quem? São aqueles que entram, né, pelas escolas de formação, que entram pela academia militar, pelos estabelecimentos de ensino, tá bom? Não, a gente não tem dúvida disso aí. Os temporários também são da ativa, mas quando? Qual que é a condição? Incorporados às Forças Armadas, tanto para o serviço militar obrigatório, que é o nosso recruta, ou aquele serviço voluntário, que é o STT, o OTT, aquela figura do major temporário, tá? E durante os prazos, né, que a legislação prevê, hoje no máximo 8 anos, sendo prorrogado cada contrato de 12 em 12 meses, tá bom? Isso é tudo que a gente já sabe, tranquilo? E ele continua na ativa enquanto durar as prorrogações dessas dilação do tempo de serviço militar dele. Tranquilo, pessoal? Beleza? Qualquer pergunta, pode me interromper. E os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, que são as convocações, né, que a gente tem, a gente vê o médico, né, está na reserva e pode ser convocado para alguma finalidade. Aqueles reincluídos que a lei do serviço militar prevê, ou reincluído de forma judicial, aqui a gente vai ter a figura do DSA, que é aquele designado para o serviço ativo. Quem que é esse? É aquele militar que ele foi para a reserva por tempo de permanência máxima, na graduação ou no posto, então ele vai para a reserva, depois ele volta, tá? Como serviço ativo, usa farda, tal. É uma figura que está acabando com os poucos por causa da política do Exército, né? Principalmente PNR, a rotatividade do exercício do comando, né? Porque às vezes você vai ter um DSA no comando que é da turma do general, mais antigo que o Shen. Daí fica difícil, né? Você, né, ter uma ação de comando sobre esse coronel. Ele já é um cara bem antigo, né? A gente tem lá algumas figuras assim, então fica difícil. Então o exército começou a entender que não era legal essa figura, tá? Então daí está acabando, mas existe, que é o designado para o serviço ativo, DSA. E os mobilizados, que é em caso de guerra, né? Ou aqueles exercícios de mobilização. Daí, nesse período em que ele está mobilizado, ele é um militar da ativa, beleza? A gente vai ter os alunos do órgão de formação, né? Os alunos são militares da ativa. Aqui entra atirador de tiro de guerra, por exemplo? Não entra. Poderia ser uma pegadinha, né? Os atiradores matriculados nos tiros de guerra. Ele não é um militar da ativa. Então, a gente já percebe. É um aluno que está no estabelecimento de ensino. Os nossos alunos, os cadetes, os alunos da SPSEC, alunos do CPOR, tá? E em tempo de guerra, né, todo cidadão mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas, né? Isso aí a gente sabe. Então, esses são os militares na situação nativa, essas 5 situações, beleza? E na inatividade, quem a gente vai ter? Né, que hoje não é mais inativo, né? Como que a gente chama lá agora? É veterano que tem que falar? Veterano, não é? Veteranos. Inativo era uma expressão meio pejorativa, né? Parece uma coisa de um material que não... Tá? Aí tava lá, daí mudou aí, chama agora, né, o nome, né, tanto que mudou a CIP, né, não é mais seção de nativa, agora é SVP, né, a diretoria está mudando também, está colocando o nome de veterano. Então, quem que é na inatividade, quem são? Os veteranos, por exemplo, né? Pessoal, aqui agora um parênteses. Para a prova, o nome é inativo. Para a prova de estatuto, não é veterano. Se eles fizerem essa loucura de perguntarem, tipo, lá e usar a expressão como veterano, você tem que pender por que o estatuto diz, porque vai estar escrito, segundo o Estatuto dos Militares. Tá? Então, não é uma portaria tal. É o Estatuto dos Militares. Então, o Estatuto, ele usa essa expressão, na inatividade, tá bom? Então, para fins de Estatuto, o nome do militar da reserva seria inativo. Inativo, pensionista, tá bom?
para a prova de estatuto. Se na prova está lá, segundo o Estatuto dos Militares, é prova legalista, tá bom? Beleza? Não está valendo outra portaria, não está valendo outra legislação. Os da reserva remunerada, quando pertence à reserva das Forças Armadas e percebam a remuneração da União, então reserva remunerada é a gente aí no futuro aí, né? Percebendo aí uma remuneração da União. Temos os reformados, que todos nós, né, um dia seremos reformados, e tem aqueles que têm uma reforma antecipada, que a gente vai ver lá no artigo 108, que o ano passado caiu, né? Caiu de uma forma meio complexa, né? O cara tinha que ter dado um gagá ali, acho que foi a primeira vez que perguntou dessa forma, foi o ano passado. Então, esse ano a gente vai dar um enfoque, tá? Do menino lá que se machucou no GLO, tal. A gente vai falar sobre isso. E o soldo que eles estão falando muito de remuneração, né? Eles perguntaram em 2021, né, sobre remuneração, inclusive fizeram aquele negócio de perguntar uma medida provisória, uma lei complementar ao estatuto, e depois, o ano passado, perguntaram essa questão do menino que se machucou no GLO, tal, qual que era a remuneração que ele receberia, qual que era a situação, daí estava lá que era a remuneração de segundo tenente, beleza? Então, exigia a interpretação do artigo 108 com 110. Então, esses são os reformados, tá bom? Pessoal, às vezes eu faço uns links, mas não fiquem preocupados, não. Isso a gente vai ver, tá joia? É só para a gente contextualizar para vocês com o tempo e fazendo, opa, isso aqui tá lá em cima, tal, fazer uma conexão e começar a entender o estatuto, não só apenas ir para a tentativa de decorar ele, que é muita coisa. Então, o cara, às vezes, entendendo, ele consegue interpretar a questão e consegue resolver a questão com interpretação ou com exclusão, que depois a gente vai ver as técnicas aí que a gente usa, de exclusão, de riscar a prova, para tentar, às vezes, sem saber a resposta, a gente consegue levar a gaivota. Beleza? A gente usou muito isso, né? Quando passa o pessoal que estava com a gente aí. E dá certo. Os da reserva remunerada, né? Também, e excepcionalmente, os reformados, que são aqui nesse caso do inciso 3, são os PTTCs, os prestador de tarefa por tempo certo. Não sei se o pessoal já... eu sou até estranho, né? Inativo, né? Estranho, eu quero falar inativo. Daí agora também tem o PTTC, que o pessoal chama de vampirão, já viram já? Eles mesmos se zoam, né? O vulgo vampirão. Eles têm até, eles mesmos se brincam entre eles essa história aí de vampirão aí. Tá bom? Beleza? O Reis vai ser PTTC lá no CMSE, que é o PTTC lá. Capitão que é o PTTC lá, chefe da Consoc. Beleza, pessoal? Então aqui no parágrafo 2º vai trazer para a gente quem são, né, os militares de carreira, né? Quem são? Que são aqueles que no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, né? Então aqui teve uma prova que perguntou que votou voluntário e tipo dando uma ideia de temporário, não, ele é voluntário e permanente do serviço militar. É a definição do militar de carreira. Daí, eles têm um vitaliciedade. Pô, dona Inete, o que é esse negócio de vitaliciedade? A explicação está aqui, né? Vale a pena entender para você poder diferenciar e até para a vida, né? O cara aí chegar ali no S1 e falar, o senhor sabia? O senhor tem vitaliciedade, eu tenho estabilidade. Sabe a diferença, né? Então, a vitaliciedade é quando você só perde, é só para os oficiais de carreira, tá bom? A partir de segundo tenente, ele só perde o posto por meio de uma decisão judicial. E como funciona isso? Ou quando ele for condenado, ou por algum motivo, ele vai para o famoso, né, para o conselho de justificação, que é bem cobrado, a gente vai falar lá na frente. Tá? Só que daí ele passa pelo conselho de justificação, só que daí
para que ele possa ser mandado embora, o indigno oficialato, ele precisa de uma decisão do STM. Então, uma decisão de um órgão do judiciário. Já as praças, aqui fala do artigo 50, elas adquirem, o praça de carreira, agora o estatuto fala bem claro, praça de carreira, após 10 anos, adquire a estabilidade. E só que a estabilidade, você pode perder a tua patente por meio de uma decisão administrativa, que vem de quem? Do Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina de um sargento pode ser feito no âmbito da OM, né, tendo ali o capitão, o presidente, eles decidem que ele não pode mais permanecer na ativa, e daí, só que daí o general vai corroborar, né, o general da brigada, o próximo general na linha de comando é quem corrobora essa decisão. Então, é uma decisão só administrativa, ou seja, só interna. Não precisa de ser feita pelo judiciário. Tá bom? Pesado, pessoal? Aqui? Pesado, pessoal? Aí, pessoal, entendeu? Essa diferencinha aí, vitaliciedade, estabilidade, tá bom? Aí até mesmo nunca foi cobrado em prova desse jeito, mas é bom guardar a expressão, porque pode ser que a banca toque aqui, né, por outro nome, tá bom? Tranquilo? E aqui tem aqui para vocês, ó. Aqui, ó, uma que caiu na questão 62, lá de 2020, tá? Que a reserva das Forças Armadas, no artigo 4º. Então, são considerados reserva das Forças Armadas, individualmente, individualmente, guardem isso, os militares da reserva remunerada, os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativa. Beleza? Então, esses são reserva individual. Mas no artigo 62 perguntou quem é a reserva das Forças Armadas no seu conjunto. E quem são? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, tendo em vista que em alguns estados são forças distintas. Em São Paulo é uma força só, tudo é da Polícia Militar, mas acho que no Rio Grande do Sul tem o brigadiano e tem o corpo de bombeiros, são forças distintas, tá bom? Então, no conjunto, são reserva das Forças Armadas. Beleza? Guarde essa diferença, individual e no conjunto. Tranquilo? Porque isso foi cobrado na questão 62 do CHQAO. Então, a banca, pessoal, não é tão criativa. Ela vai ali, ela já tem 6 anos de questões feitas. O que ela vai fazer? Vai pegar lá no banco de dados de questão, vai dar uma adaptada, ela não vai fugir disso. Pode inventar uma outra coisa, mas 90%, 80% da prova eles vão copiar, né? Aquela velha máxima do exército. Nada se cria, tudo se cola, tudo se copia, não é isso aí? Então, que é uma segurança, né, para a banca. Montar uma prova do nível, né, que o pessoal está papirando, que o pessoal está buscando, o pessoal impugna mediante recurso mesmo, tá? Tem muito recurso, chove recurso, tem cara que fica ali esperando sair o gabarito oficial para, né, porque são 48 horas, é meia-noite e 1, o cara já tá Eu li mandaram num grupo ali, eu li uma defesa, acho que uma questão de história, acho que é questão de história, que os caras estavam, acho que era aquela da revolta dos malês, o cara citava outras bibliografias. Então, era uma baita, era uma tese encorpada, né? E isso o cara já estava pronto, porque o cara viu que errou. Então, quer dizer, o pessoal tá batendo, tá em cima da prova. Então, a tendência é cada vez mais o Exército se preocupar com essa prova e deixar ela de maneira que ela seja bem feita, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vou fazer ronda aqui. Maquieira aí, tá? Primeiro contato com o estatuto aí? Tá tranquilo? Beleza. Tá tranquilo. Beleza. Tranquilo.
O Reizão, tá torando não, né? Firme e forte, Reizão. O Fernando botou, o Ribeiro botou a foto aqui e saiu fora, hein? Deixa eu aqui, ele tá de sentinela aí. QD, Romão tá aí, vamos lá, vamos manter, hein? Qualquer coisa, pessoal, só para e pergunta. Às vezes eu não tô vendo vocês para não ficando ver muito a minha cara feia, eu não ficar me lambendo na imagem, eu minimizo e não vejo as imagens aqui, tá bom? Para focar mais no que a gente está estudando, beleza? Artigo 5º aí, né? A carreira militar é caracterizada, olha só que legal. Isso aqui, na questão 31 do CHQO 2018, olha aí, faz um tempinho, hein? Então pode ser que, ó, faz 4 anos. Então, quer dizer, opa, a banca vai falar, opa, essa questão já faz 4 anos, né? Quem sabe a gente não pode cobrar esse assunto de novo. Beleza? É banca. A banca, ela vai no porto seguro dela. Então, a questão 31, né, do CHQA 2018, tocou a expressão. Olha só, a carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades. Eles mudaram essa palavrinha aqui, ó. Colocaram por atividade intermitente. Daí, a prova, geralmente, do estatuto é lá pelas 50, já é o meio da prova. Daí o cara já está meio cansado, ele não vê. Por isso que a gente vai ensinar vocês, uma das técnicas é riscar a prova. Vocês vão ver com o professor Caleb que fala muito isso. Prova que não está rabiscada é prova que não foi feita. O cara tem que rabiscar, tem que circundar. É assim que ele vai não cair em pegadinha, porque está cansado, o próprio cérebro dele já começa a pegar pegadinha nele, né? Na sexta-feira, né? A prova é sempre depois do expediente. Às vezes o militar cumpriu o expediente ali para fazer a prova depois, 1h da tarde, né? A gente sabe que nem todos os companheiros conseguem liberações, não conseguem desenganchar das missões, né? E vocês estão fazendo o que é correto. Quem vai deixar para estudar lá na frente está arriscando muito, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer lá em setembro. Você pega uma missão mais bodosa, tem uma missão mais complicada para você resolver, daí você fica estafado e a prova é raciocínio puro, tá bom? A gente tem que estar bem, né, mentalmente ali para fazer a prova, tá? É uma prova extensa, cansativa. Por isso que a gente tem que treinar muito ela, né? Não tem outra questão, tem que imprimir as provas aqui na plataforma. As provas vão estar disponíveis lá depois, não agora, pessoal. Agora vamos para o cara não ficar muito ansioso, não desanimar. Depois que a gente tiver lá no finzinho do curso, lá o de julho, a gente pega as provas, imprime as provas e vamos, como a gente vai fazer aqui nos simulados, a gente vai trabalhar com vocês aí, ambientar, simular ao máximo o ambiente do dia da prova, tá? Para o cara lidar com a ansiedade, lidar com a estafa, lidar com a interpretação, riscar a prova, né? A gente vai trabalhar isso aí, que vai ser um treinamento mais prático, tá bom? Não só teoria. É legal, pessoal? Soldado é muito assim, né? A gente é milítico, né? É o processo jesuítico, né? Dizem, né? Que é repetição, repetição, praticar, fazer, né? A gente é soldado, a gente aprende assim, né? Beleza? Porque ficar lendo páginas e páginas de papiro é meio complicado. Deixa eu ver aqui, tem um chat aqui para mim. Ah, deu uma pescada aqui. Eu sabia, eu peguei na... Ah, aqui, ó, o Ribeiro falou que tá aqui. O Ribeiro falou que tá em condições aqui, ó, na escuta. DE, né, cara? DE é muito operacional. Já o Reis fica naquela vidinha dele de CMSE, então ele tá acostumado com ar-condicionado, tal, daí já começa a torar. Beleza? Botar o Reis de novo lá no 8º, viu? Beleza. Essa onça tá muito domesticada, hein, Reis? Beleza? Bom, pessoal, aqui também, ó, e muito importante, vai falar aqui sobre a carreira de oficial, privativa de brasileiro nato.
para responder essa questão tem que estar assim. Carreira do oficial é brasileiro nato. Por quê? A gente, se falar a carreira de oficial é privativa de brasileiro, a questão está errada. Porque brasileiro pode ser nato ou naturalizado. A praça não. Nós, praças, podemos ser brasileiros naturalizados. Tem um cara que agora acho que está na PM, que eu lembro que ele nasceu no Iraque. A gente até zoava, ele falava que ele era iraquiano, né? Mas ele poderia ser. Mas se para oficial do exército ele não poderia, porque ele nasceu no Iraque, depois, como os pais eram brasileiros, ele precisou se naturalizar novamente. Optou pela nacionalidade brasileira. Beleza? Então ele não pode estar carreira de oficial. Então tem que estar escrito brasileiro nato. Guarde essa expressão. Se for só brasileiro, tá errado. Brasileiro naturalizado, tá errado, tá bom? Então tá aqui o bizuzinho, ó. A questão 68 do CHQO, né, abordou esse assunto, contextualizou também esse assunto aqui sobre a carreira dos oficiais. Questão 68, olha só, duas questões, né, no intervalo de 2 anos, né, no intervalo aí de 6 anos, esse assunto foi cobrado 2 vezes. Então, grande probabilidade de ser cobrado novamente. Tranquilo? E a gente vai estar em condições aí. Vamos lá, então a gente vai dar um saltinho aqui para o artigo 10, né? Depois, daqui 10 minutinhos, a gente faz um intervalinho para ir no banheiro, bater uma água, e vamos lá até 9h15, 9h30 aí, na nossa jornada inicial. Sei que todo mundo está cansado, uma quarta-feira, né? Quarta-feira, né? O famoso dia chato, né? Porque ele está no meio, né, da semana. Então, eu não sei se vocês sabem a curiosidade. Eu sou meio nerd, tá? Aqui vai uma curiosidade. Vocês sabem por que a Wandinha chama Wandinha ou não? Já assiste isso aí? Da família Addams? Não é? Porque o nome dela é Wednesday, né? O original, né? É quarta-feira, né? O nome dela, né? Só que daí o brasileiro falava Wandinha, né? Não é chamar a menina de quarta-feira, mas o nome dela é quarta-feira por isso, né? Quarta-feira porque ela é chata, é sem sal, né? Aquela coisa chata, né? Da quarta-feira, né? Daí amanhã a gente já começa a animar, né? Opa, amanhã é meio e tal. Beleza? Tranquilo? É meio, mas estamos papilhando pro chacal, né? Vamos lá. Fechou? Então aí uma curiosidade aí, tá vendo? Ó, aqui não é só estatuto não, viu, ô Rafael? Vocês vão sabendo outras coisas também, pô. É o mundo nerd. Né? Ó, e vocês vão ver, é engraçado. A banca também é engraçadinha, tá? A banca também, o pessoal, vocês vão fazer as outras provas, a banca é engraçadinha. A banca adora Marvel, sabia? Você vai ver lá, vai aparecer Capitão Steve Jobs. Steve Jobs não, Steve, o nome do Capitão América, né? É Capitão Steve alguma coisa, né? A gente vai ver o Capitão América. Tem lá, tem uma das questões, eles gostam, eles botam lá Sargento Fulano, eles botam o nome lá, o pessoal gosta, é tudo nerd que faz a banca lá, então é o mundo nerd também da prova. Tranquilo aí? Beleza. E aí, PQD, tranquilo aí, PQD? Pegar o PQD torando no Mendanha aí, hein? Torando aí. A onça tá com... O que aconteceu com essa onça aí? Essa onça tá com sono hoje, hein, cara? E cadê o Baroninho? O Baroninho desistiu mesmo, Reizão. Pena, desistiu. Ele já até fez a matrícula no outro cursinho já e partiu. Ele falou. Não tava querendo muito, não. É joia, mas tá lá. O cara tem que saber o que é bom para ele, né? Só que ele não pode ficar aquilo que fica ali, né? Tem companheiro que não quer, mas aí fica lá falando lorota no alojamento, desanimando quem quer, né? Não pode, né? Então, até comentei com o Valentino esses dias, eu falei, cara, se o cara começou a falar que não dá, não sei o quê, sai de perto. Sai de perto porque isso contamina teu subconsciente, tá? A gente é muito mais subconsciente do que consciente, né? Já viram isso aí, né? O nosso consciente é a pontinha do iceberg, e o subconsciente, o que você sonha, o que você ouve, o que você consome, aquilo, né, domina a tua vida. Então você fica ali, o cara falando para você que não dá,
que não sei o quê. Cara, aquilo te contamina e depois você, quando vai estudar, você acaba se desanimando, né? Eu acho que é importante a gente... o companheiro está reclamando, e se ele não quer mais, beleza, a gente fecha o ouvido e vai embora, tá bom? Fecha o ouvido também, não ficar vendo... O nego faz umas contas mirabolantes e não tem que... A gente vai ter que precisar ter fé. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Momento... Eu não falo momento coach. Momento coach. Tem coach aqui também, hein? Vamos lá, do ingresso das Forças Armadas aí, pessoal. Ó, fresquinho, fresquinho. Foi a questão 51. Boa ideia do CHQO 2022. Mas fresco. Caiu ano passado. O que eles queriam saber? Isso aqui, ó. Como que você entra nas Forças Armadas? Incorporação, matrícula ou nomeação. Tava desse jeito. Colocaram outros nomes, misturaram, né, os conceitos, mas conhecendo o artigo 10, o aluno responderia. E eles gostam desse assuntinho aqui. Tá bom? Eles já perguntaram mais antes ainda, nas primeiras provas, perguntavam muito sobre essa questão. Então, é um assunto que é interessante o QO saber, porque ele pode ser um delegado do serviço militar, né? Então, a gente já começa a imaginar, pô, ingresso nas Forças Armadas, tal, é interessante, serviço militar, é interessante eu saber porque a prova tende a ser um pouco mais temática nessa parte de legislação, bom? Então, aqui, ó, matrícula. Onde que é a incorporação, a gente sabe, né? Incorporação à lei do serviço militar, é aquele soldado que serve na organização militar da ativa, né? Os nossos recrutas que estão chegando agora em março, né? Então, incorporação, né? Para a lei de serviço militar, regulamento do serviço militar obrigatório. Já a matrícula é quando a gente entrou na ESA, no CPOR, né? Na SPSEX, na AMAN. Então, quem está em estabelecimento de ensino, ele entra por meio de matrícula. OFR, né? O atirador, embora ele não seja militar, ele, por exemplo, o tiro de guerra é um órgão de formação da reserva, que ele forma o reservista de segunda categoria. Tranquilo? E NPOR e tal, só para vocês saberem, para a gente poder visualizar. Pô, Donizete, onde é a matrícula? Onde ocorre matrícula? Eu sou tropeiro, pô, só vejo incorporado. Não, onde ocorre matrícula, tá? Porque se a questão for contextualizada, o determinado aluno tal lá entrou no CPOR, o seu ingresso se deu por incorporação, nomeação, escolha, matrícula, entenderam? Para a gente saber que porque esse artigo fala tudo sobre, fala sobre isso aí. Então, às vezes, a questão não vem de forma direta. Vocês vão deparar com questões desse tipo, que questões contextualizadas, contando uma história e o aluno o candidato ali que está fazendo a prova tem que conseguir interpretar e ver qual dispositivo legal ele se aplica àquela situação. Beleza? Tranquilo? A gente vai treinar bastante, vocês vão ver. A gente vai treinar bastante resolução de questão. Beleza? Aqui também, que caiu recente, agora na questão 31 aqui, ó. Pessoal, quando você clica, se você quiser navegar, aqui, pode navegar pelo comentário, tá bom? Fica mais fácil para você, porque daí você vai só papirando o assunto. Quando você clica no comentário, ó, fica um amarelo mais escuro o dispositivo que você vai estudar, tá bom? Então, você vai aqui, quando você estiver estudando o estatuto comentado, você vai verificando que você vai navegando aqui pelos comentários, tá? Clica no comentário, que daí você já consegue ler o dispositivo e ler qual que é a explicação dele, às vezes a gente faz aqui uma abordagem de como ele caiu, qual que é a pegadinha que pode haver se esse artigo for cobrado. Opa, pode falar, meu querido. Quem está chamando? Deixa eu te perguntar, é o Ribeiro. Eu estou acessando aqui o comentado, só que eu não estou conseguindo ver os comentários. É porque você está usando? Não, era para ver. Alguém abriu aí?
Eu abri Vai aqui, tirar eu até forma, vejo que você está logado. Pera aí que eu já sei. No intervalo eu vou mudar a configuração, daí você me diz se vai aparecer, daí você só atualiza, tá bom? Mas acho que eu coloquei vocês apenas como leitores. Eu tenho que colocar Ah, como comentador. deve ser isso mesmo. Donizete, É. Donizete, Beleza. Oi, Doniz- vai falar, o Pequeno. Abi- eu estou na mesma situação dele. Ontem, assim que você disponibilizou lá no WhatsApp, eu pedi o acesso, você liberou. Só que eu não vi os comentários também, nem ontem, nem hoje. Tá? Ah, legal. Tá bom. É isso mesmo. Eu configurei, eu deixei como. Acho que foi a primeira opção que apareceu para mim, mas eu vou mudar. Eu vou mudar agora no intervalo, é rapidinho. Eu mudo de todos para comentador. Daí vocês conseguem ver o comentário, tá bom? Ok, beleza. Beleza? Daí você pode até, você clica no comentário, quiser fazer alguma pergunta também, eu também consigo responder ali no próprio comentário do estatuto, tá bom? Isso agrega para a gente também no nosso material, tá bom? Tranquilo? Beleza, já no intervalo eu já faço isso, tá joia? Daqui a pouco já é 3 minutinhos a gente já vai para o intervalo. Daí vocês vão ver aí isso que vão conseguir visualizar isso aqui que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, você clicou no comentário e depois, lá na plataforma, você vai ver lá que tem 2 vídeos. Um vídeo eu fiz mostrando como funciona o estatuto. Aqui vocês já vão entender mais ou menos como funciona. Mas tem uma dica legal para vocês, que é o nosso Moodle, tá? Tudo que você faz aqui no PC, você consegue fazer no seu celular pelo aplicativo Moodle, tá bom? Quem não conseguir configurar, porque tem uma configuração inicial, pode perguntar para a Simone, né, que é a secretária do curso, ou a gente, eu mesmo, a gente pode perguntar para a gente que a gente tenta ajudar o companheiro a configurar o Moodle. E daí vocês vão ver no vídeo tutorialzinho ali como que é legal, por exemplo, o estatuto comentado no celular. Você clica no comentário, o comentário aparece embaixo e o artigo em cima. Pô, meu, você tá ali, ó, tá de bobeira, tá no ônibus, ó, tá lendo o estatuto. E as nossas resoluções, os nossos simulados são assim também. Você consegue resolver eles no próprio celular, entendeu? Olha que padrão. Então, quer dizer, o cara tá ali, tá numa missão, tá ali, tá numa bobeira, foi dar uma torada no alojamento, ele pode colocar o podcast, né, das aulas, tem o podcast também, daí o cara vai dormir ali, tá atorando ali, bota ali o podcast para ouvir, tem a aula do YouTube que fica vinculada lá na plataforma, tá bom? Tem muita ferramenta legal, pessoal. A gente não dá para a gente papirar no peito. Pegar o estatuto, pô, hoje eu vou ler 149 artigos. Não vai sair, tá? É estratégia e usar o curso. Pô, se vocês até poderem falar, divulgar para os colegas, cara, vocês vão ver, a gente tem muita ferramenta legal. O companheiro, quando ele deparar, vai bater o desespero. Tem cara que ele vai ali, quer deixar lá para o final, bate o desespero, pessoal. E se bater o desespero, vem ansiedade, o cara fica estressado, daí tem que conciliar com o trabalho, daí dependendo da OM que tá, não libera o cara aqueles 30 dias direto, vai querer dividir em 60 dias, daí o cara está resolvendo coisa no serviço e depois não consegue estudar à tarde, né? Que a gente sabe que dependendo do nosso dia, nossa jornada, a gente chega cansado, estafado, né? Em casa, tem que resolver os nossos problemas de casa, né? Então a gente está fazendo aqui. Usem as ferramentas, estudar com estratégia. A gente tem muita coisa legal para vocês aí na plataforma Moodle, tá bom? Explorem a plataforma. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta. Donizete, ó, como que eu faço isso? Como que eu acesso aqui o simulado? Como que eu vejo? Cara, muito legal. Nossos questionários dão feedback para o cara na hora, aparece a lei. Cara, são 60 questões de estatuto, 60 de RAI, para o cara se deliciar ali. Ele vai conseguir fazer as 6 provas brincando. Se ele pegar ali, ele está com o celular, ele consegue fazer 6 anos de prova de estatuto e RAI só fazendo o simuladinho. Beleza? E brincando. Porque o cara até se diverte ali
na questão. Não fica uma coisa muito estressante, sabe? Uma coisa muito sugada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechou? Vamos fazer então um intervalinho, né? Vamos aqui. Vou pedir aí para, acho que a Simone ou o Coronel Romeu. O Coronel Romeu estava num compromisso, daí a Simone estava operando. Pode deixar, estou aqui. Você pausa para gente? Com certeza. Pessoal. Aí, pessoal, vamos voltando então aí da nossa tora. Beleza? Alvorada aí. Só voltando aí. E aí, 2003? Tá sugado aí, Pascon ou não? Não, tranquilo, tranquilo. Comecinho, né? Comecinho, a gente vai devagar aí, você vai ver que é tranquilo, tá bom? Nesse comecinho não tem nem como ficar nervoso, senão como é que vai ser o final, né? Tem que começar já no sprint, já que nem tava, já começa no sprint aí, mas fica legal, vocês vão ver que Show. vai vendo aí, o Cursos Romeu aqui é só solução, rapaz. Show. Então, vamos tirar uma notão aí vocês vão gostar aí, as ferramentas aí, os outros professores. Vamos ver quando a gente começar, fica legal quando a gente começa a resolver questão, daí também fica legal, o cara começa a ver que está assimilando o conhecimento. Toma ali seus tombos, vai aprendendo, mas daí vai vendo, né? A gente, lógico, propositalmente deixa umas pegadinhas nos simulados, daí o cara, pô, mas eu respondi certo. Falei, olha, dá uma olhadinha direito. Daí o cara vai lá, tinha uma pegadinha aqui. A gente procura imitar a maldade da banca, que lá só tem coração peludo naquela banca. Da banca do CHQO. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Então aqui, ó, né, nesse nosso parágrafo primeiro, né, a gente vai ter aqui essa questão aqui, ó. Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante sua aquiescência, né, a concorde dele, e proposta do ministro da força interessada, né, a gente vai usar essa expressão, ministro da força. Não existe mais ministro da força, tá? O comandante, agora são comandantes de forças, tá? Então, aqui seria o ministro da defesa, né? Embora o comandante das forças tem status de ministro, tá bom? Mas aqui está usando, vai usar a expressão que o estatuto está usando, porque lá na prova vai estar lá. Segundo o estatuto, o cidadão com conhecimento, tal. E quem que é essa figura para eu materializar, para não ficar só na teoria? O Sargento Caleb, né? O professor Caleb, eu lembro da aula dele que ele falava isso aí. A única situação que a gente pode imaginar é a figura do tal do major temporário. Lembra dessa figura que começou o Temer, fez alguma coisa regulamentando, gerou um furduncho na tropa? É essa figura, que é aquele médico neurocirurgião, né? Que é aquele cara que opera, já viu lá? Tem um neurocirurgião que tinha um músico, né, muito famoso, que tinha problema nas mãos, e o cara operou ele, né? O cara tocando para afinar lá no cérebro, parecia que estava arrumando uma máquina. Não sei se o pessoal lembra disso aí. Então, vamos imaginar que um neurocirurgião não vai querer vir para trabalhar no Exército pelos proventos de um tenente, né? Pelos proventos de um primeiro-tenente, né? Então, ele vai vir aqui, tentar vir, por exemplo, o que é mais atrativo seria aí, vamos imaginar, major, né? Em São Paulo, por exemplo, nem major ainda chega a ser atrativo. Mas aqui, às vezes, é aquele cara que ele quer uma experiência acadêmica, é um cara da USP e tal. Então, o cara vai querer vir, por exemplo, igual o Roma falou, né? O Roma que entende, né? Não tem aí, Roma? A gente não vai ser referência em neurocirurgia, né? O HMASP, não é isso? Somos Né? referência nacional em neurocirurgia e urologia. Olha aí, você vê? E a gente... Brasil inteiro vindo para cá. Top demais, né? Top demais. São Paulo
É foda. E o HMASP, o cara que tá aqui, a gente sabe que quando pega para capar, quando o negócio tá pegando, tem gente para resolver, né? Donizete, é só fazer uma pequena, um apêndice aqui, né? Opa, a gente agradece. Realmente, pensou-se, né, na época desse major temporário, abrir 2 vagas aqui para o hospital. Acabou não vingando, né, como a maioria sabe. Então, o hospital, ele buscou o status de Instituto de Ensino. Nós conseguimos agora, né, nós somos Instituto de Ensino, e com isso nós conseguimos contratar professores. Então, nós buscamos no meio acadêmico professores de alta performance, reconhecimento acadêmico, e convidamos eles para serem professores aqui. Basicamente a mesma coisa, só que sem o status militares. Pô, legal. Pô, uma criação algo criativo, né? Já teremos aí um professor institucionalizado em urologia. Olha que legal, que legal, que legal. E a remuneração deles é compatível, ele é assemelhado? Então, é um contrato, né? Nós fazemos uma briga de oferta aí. Paga ali para ele ali pelo contrato ali e tal. Por isso que não pode. Por isso que não pode. Esses professores, né, de ensino, esses catedráticos, eles gostam, né? Eu conheci um psiquiatra que a consulta no particular dele, lá na FAEP, em Ribeirão Preto, cara, na época, há 10 anos atrás, era mais de R$800. Uma consulta com ele, com direito a um retorno. É um psiquiatra, consulta, né? E a gente levou um menino lá que ninguém conseguiu, o menino é reformado hoje, mas o menino sofria, tinha uns problemas graves e o pessoal medicava ele errado. Daí conseguimos lá, a gente foi lá, levou ele lá. E ele atende, né, gratuitamente na USP para poder estudar, porque ele falava, né, que as pessoas que têm mais problemas psiquiátricos são as pessoas de classe mais baixas, tal, tem mais traumas. Olha só, o cara era um baita do médico e, né, fazendo um adendo aqui para a gente entender, igual gravar essa situação do major temporário para a gente entender, porque a gente o Roma, né, colaborou, a gente está fazendo isso, que é uma forma de contextualizar, e quando você lê a lei e você contextualiza, fica mais fácil para ser gravado que se ficar lendo só o artigo e não conseguir materializar aquilo, né? Nós militares, a gente é prático, né? Nós somos muito práticos, a gente não é teórico. Então, a gente tem dificuldade de ler algo assim e não conseguir imaginar aquilo acontecendo, né? Então, a gente fica aí para o pessoal gravar aí esse parágrafo primeiro, né? Esse cidadão diferente, a questão do major temporário, tá bom? Barrou algumas coisas, né? Oi, pode falar. Donizete, assim, ó, com relação ao servidor civil, cara, ele já se falou em nomeação, já se falou agora do inciso 1º aí do artigo 10 aí, em qual modalidade ele se encaixaria? O servidor civil, ele não é estatuto dos militares, ele é a lei de estatuto do servidor público federal, tá? Ele tem algumas portarias que regulamenta algumas coisas, tipo, quem faz a apuração disciplinar, né? Ele é sempre subordinado a um oficial, né? Na sessão, tal. O reizão lá tem lá, o reis trabalha lá com alguns civis lá, tal, no HMAS deve ter, o pessoal que trabalha, eles têm algumas regras internas, né? São subordinados à autoridade do chefe de seção, só que o estatuto deles, tudo que é deles, essa parte de direitos, remuneração, é tudo pela lei 8.112, né? Que, se não me engano, é a lei do Estatuto do Servidor Público Federal, tá bom? Estatuto dos militares só para militar. Só para o cara incorporado, nomeado ou matriculado nas Forças Armadas. O servidor público, ele é provimento de cargo, né? Ele proveu e tomou posse no cargo por meio de concurso, né? É uma figura também que o Exército não tem quase mais, né? O Exército absorveu muito os servidores públicos, né? São poucos que são originários das Forças Armadas, né? Isso é mais no meio acadêmico, mas vieram muito de quando extinguiu as estatais, tal, né? O Exército, as Forças Armadas acabaram absorvendo esse funcionalismo, né? Alguns vieram
para as Forças Armadas. Então, eles começaram lá na vida civil, depois vieram trabalhar com a gente, nossos servidores públicos. Beleza? Acho que eu respondi aí. Conseguiu materializar? Isso é uma boa, né? Às vezes a banca pode falar, né? São submetidos ao estatuto. O servidor público que trabalha nas Forças Armadas, né? Daí o cara, uma boa, obrigado aí, Fernando. Obrigado aí, Maquieira, para a gente poder, né? A gente às vezes está adiantando uma pegadinha da banca, tá? Então aqui, então a gente imagina então essa figura, o major temporário, tá bom? Então aqui também, ó, nessa questão aqui também, eles usaram, por exemplo, trocam expressão, troca a palavra de transitório por permanente, tá bom? Então aqui, ó, essa questão aqui, ó, o servidor tal, mediante sua quiescência, ser incluído nos quadros ou corpos da reserva, convocado para o serviço ativo em caráter transitório. Então o major diz, é o major temporário. A gente imagina a figura do major médico temporário, tá? E é em caráter transitório, não permanente. Permanente somente os militares de carreira. Beleza, pessoal? Vamos lá, então a gente pode ir navegando, o pessoal já está conseguindo ver os comentários, né? Aqui, ó, para a matrícula no estabelecimento de ensino, o que o cara não pode ter cometido? Atender às condições de nacionalidade, idade, aptidão intelectual, né, que a gente faz concurso, capacidade física, né, que a gente faz teste físico para entrar, idoneidade moral, né, que é uma coisa, né, para a gente aferir, é mais subjetivo, né, e também o principal aqui que a gente tem que gravar é que o quê? Para você ser matriculado num estabelecimento de ensino, você não pode ter cometido crime contra a segurança nacional. Esse crime, essa lei de segurança nacional, ela entrou muito em voga, né? Que o pessoal estava falando para o antigo presidente invocar ela, tal, mas não, ela não é para isso. Ela é uma lei para algo grave. E o pessoal estava tentando também, esse pessoal que atentou lá em Brasília, aí, esse Ocupa Brasília que ocorreu aí, esse tempo atrás, o pessoal estava tentando invocar essa lei, que é uma lei muito pesada. Tipo, o cara não pode prestar concurso público, não pode receber subsídios do governo. Ele se torna um inimigo do Estado. Ele é aquele inimigo do Estado que a gente vê em filme, né? O cara preso imediatamente, tal. Então é uma lei muito pesada, tá? Mas não vão cobrar essa lei. É só a gente saber que ele não pode ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional, tá bom? Que é aquela lei de segurança nacional, tá? O disposto nesse artigo também aplica-se aos candidatos, né, ao ingresso nos corpos ou quadro de oficiais em que é exigido diploma de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo governo federal, tipo igual o IME, né? O IME tem alguns engenheiros que já entram lá, já são engenheiros de formação e entram lá para uma qualificação, para um mestrado, tá bom? A mesma coisa aí para esse tipo aqui, a gente já imagina nesse parágrafo único, a gente imagina o IME, por exemplo, tá bom? Beleza, pessoal? Aqui, ó, esse parágrafo primeiro aqui fala que em tempo de paz, né, podem ter a figura do designado para o serviço ativo. Esse geralmente é um militar, né? Vamos falar velhinho, um militar, né? Ele pode usar farda, ele entra em forma, só que hoje no Comando Militar do Sudeste, por exemplo, não tem mais nenhum. Eu cuidava disso na carteira. Não tem mais. Todos foram para a reserva, tá? É uma política do próprio Exército, por política de PNR, por questão de exercício de comando, né? Às vezes tinha o DSA, que ele ficava ali 10 anos como chefe de Estado-Maior, e os oficiais que estavam abaixo não tinham a oportunidade de exercer essa função. Inclusive que para a carreira do oficial dá ponto para isso, né? Conta muito ponto. Por exemplo, o cara ser chefe de Estado-Maior de um comando militar, de qualquer comando. Né? Então isso acontecia. O cara, principalmente, a gente fala mais da carreira do oficial, que é a carreira vocacionada para chefia e comando, né? Nós somos mais o lado de assessoramento e execução.
Então, por isso que o designado de serviço ativo é muito comum nos oficiais, porque antigamente se entendia que, vamos deixar ele aí, quer usar o PNR e tal, mas agora o Exército está em outra pegada, o negócio não é subjetivo, há necessidade de se comprovar a necessidade, né? Já foi negado o pedido de coronel em função importante, que ele, por exemplo, queria ser DSA para exercer a função de subcomandante, né? Então, daí eu falou, mas espera aí, subcomandante é uma questão normal da carreira. Quando o cara chegar à antiguidade dele, se ele for abaixo do comandante, o próximo oficial na antiguidade, se o comandante não trouxer outro, né? O comandante pode, né? Pode nomear, convidar alguém e ser nomeado subcomandante, mas caso não seja, tem que ser o mais antigo, né? Daí o cara ia ser o DSA, como que você ia justificar que não tinha mais nenhum oficial de carreira dentro de uma organização militar que pudesse exercer a função de subcomandante, tá? Então, por isso que essa figura do DSA ela está caindo muito em desuso, mas o nosso estatuto ele tem essa figura, então a gente já raciocina. É aquele militar que ele foi para a reserva, depois ele é designado por um ato do comandante do Exército para voltar ao serviço ativo. Ele chega para a reserva, vai para a CIP, tudo certinho. Sai a portaria de reserva dele, depois sai uma portaria nomeando ele designando, o nome é designando ele para o serviço ativo. Depois, quando ele vai para a reserva, só que daí ele não pode mais ser promovido, não conta mais interstício para promoção, tá? Ele tem alguns direitos da ativa, mas não tem mais fluidez da carreira. Tá bom? Isso é mais para amanhã, vai que alguém cai numa carteira dessa, já sabe quem que é essa figura, que é muito, muito difícil você encontrar. Beleza? Tranquilo? Aqui agora, ó, assunto que é o pilar da nossa força, não tem como não ser cobrado, tá? Tem bastante comentário nesse capítulo 3, tá bom? Hierarquia e disciplina, a gente não tem muito o que falar, né, pessoal? A gente já sabe de cor e salteado o que é hierarquia, o que é disciplina e que são os pilares da nossa instituição, né? Então, ó, foi cobrado, ó, o conceito aqui, ó, na questão 55. Às vezes a banca vai cobrar algo que até nos surpreende pela facilidade, a gente fica olhando, cheirando pegadinha, né? Pô, mas eles perguntaram o que é hierarquia mesmo? Será que é essa a resposta? Daí a gente volta lá no enunciado, vê se não tem nada, volta de novo, tá? Então, porque às vezes a pergunta é porque você estudou demais, né? E às vezes tem gente que não sabe. Se aparecer a definição de hierarquia militar, ele não consegue fazer o link. Ele sabe o que é hierarquia, mas se aparece a definição do estatuto de o que é hierarquia, é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas, ele não consegue reconhecer esse conceito. Entendeu? Ele sabe que é hierarquia. Se perguntar, ele responde com as palavras dele. Mas o que interessa é se ele sabe a definição que o estatuto dá para a hierarquia. Tá? E qual a definição que o estatuto dá para a disciplina. Porque se eles forem cobrar, eles vão cobrar ou o conceito direto, ou vão fazer algumas questões para você colocar, fazer um link, né? A rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, define-se no Estatuto dos Militares, no artigo 14, como sendo, daí a gente vai ter lá os nomes, hierarquia, disciplina, sequência, tal. Vou inventar alguns nomes, e daí, às vezes, tem candidato que ele não sabe, ele perde essa questão, que é praticamente uma gaivota dada pela banca. Tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá aí, ó. Então foi cobrado aí, tá recente aí, essa cobrança aí acabou de acontecer, depois o pessoal vai praticar na questão 55 do ano passado, tá bom? Podem repetir? Podem, porque esses parágrafos aqui, esses artigos, são muito cobrados. A gente vai ver que eles estão dentro, os mais aí de recorrência no concurso, porque é pilar da nossa força, né? Bom, aqui depois a gente vai falar da questão da antiguidade, né?
Aqui no parágrafo 1º tem a definição de hierarquia, tá bom? E aqui fala como que se define a antiguidade. A gente vai ver lá no artigo, vai ter um resumão do artigo 17, para a gente entender como o estatuto define a antiguidade. Isso já foi cobrado, tá? Pediram lá para falar como que se define a antiguidade dentro do mesmo posto e dentro da graduação, e a gente às vezes não sabe, a gente já ouviu falar, tipo, igual às vezes acontece, né? Por exemplo, quando eu cheguei na tropa lá, chegou 5, 6 lobinhos, daí tiveram que ter um critério. Daí pegaram, tipo assim, pegaram os 2 mais antigos de cada QM e viu quem era mais antigo. Daí, por exemplo, eu era o mais antigo com o cara de com, daí todo mundo de cavalaria ficou mais antigo que o cara de com. Mas não é assim que funciona a definição de antiguidade pelo estatuto. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na prática, tá, pessoal? Às vezes a gente vai precisar, para fazer a prova de estatuto, dar até um reset no que a gente vê na prática, tá? Porque a gente faz uma coisa e o estatuto ele define de outra forma, que era para ser feito, tá bom? Então a gente vê, vai ficando, começa a fazer uma vez, daí vai se fazendo, né? Dificilmente a gente questiona, né? O comandante quer daquela forma, ninguém quer mudar. Então só que daí a gente tem que tomar cuidado. Então, para a prova eu tenho que saber como o estatuto fala como que eu defino a antiguidade. A gente vai ter aqui, a gente vai ler daqui a pouco um resumão aqui das regrinhas constantes do artigo 17 que regulamenta isso aqui, ó. Qual que é a antiguidade, né, do militar, como que se define a antiguidade do militar dentro do mesmo posto ou dentro da mesma graduação. Beleza? Tranquilo? Olha aqui, ó, como é queridinho, ó. Caiu na... Olha que definição. Cara, a gente sabe. Se perguntar, você é só olhar para o rancho, né? O que é o círculo hierárquico? A gente olha para o rancho, né? O rancho é dividido dentro, os cassinos, né? O rancho é dividido dentro dos círculos hierárquicos, não é? Vai ter o rancho de cabos e soldados, o cassino de subtenente e sargento, num comando maior, né? Vai ter o cassino de oficiais subalternos, né? E oficiais intermediários, que são os capitães tenentes, e também os de oficiais superiores e de oficiais generais, né? Em alguns lugares, por exemplo, Brasília é mais dividido, né? Porque a gente imagina, que era o círculo hierárquico, eu imagino o rancho. Eu já consigo visualizar, né? O rancho aí, tá bom? Beleza? Então, caiu na questão 53 desse jeitinho aqui. Cobraram um conceito. Segundo o Estatuto dos Militares, assinale a alternativa correta. E essa aqui apresentava a definição de círculos hierárquicos, que são âmbitos de convivência entre os militares de mesma categoria, né? Não é mesma graduação, é mesma categoria, tá? Quais são as categorias? Cabo soldado, subtenente sargento, oficiais subalternos, oficiais intermediários, oficiais superiores e oficiais generais, né? É isso aí para a gente não esquecer. Às vezes a gente esquece isso aí. Então, são os nossos círculos hierárquicos, tá? Então, são âmbitos de convivência de militares da mesma categoria, não é graduação, e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Beleza? A gente também lembra dos alojamentos, né? A gente pensa lá, a gente lê como também é dividido os nossos alojamentos, tá bom? Daí aqui no artigo 16, ó, caiu ali, ó, isso aqui foi cobrado, ó, na questão 61 do CHQO 2020, tá? Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas, bem como a correspondência entre postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e naquele quadro lá embaixo, que vai ter um quadro anexo, se você clicar aqui, você vai lá embaixo. Caiu já o quadro? Nunca caiu, mas cai muito a definição, tá bom?
Então, aqui, ó, que caiu nesse ano, essa prova 61 tinha vários conceitos aqui de forma incorreta. O correto era a definição de círculo hierárquico. Só que aqui, como eles colocaram? Colocaram assim, ó, posto é o grau hierárquico da praça, né? Ou colocaram assim, graduação é o grau hierárquico da praça conferido pelo presidente da República ou do ministro. Como que eu vou decorar isso? Pô, mas Donizete, caramba, tem que decorar? Só eu lembrar, o professor Caleb, o seu plagio dele, e é um jeito de materializar isso aqui. Quem vai nas formaturas de quem? Por exemplo, na formatura da ESA, quem que vai? Não é o comandante do Exército? Não é? É ele que vai na formatura da ESA. Agora, quem vai na AMAN? O presidente da República. Por quê? Ele é a autoridade que confere o posto de oficial aos aspirantes que vão sair. O aspirante, a gente vai ver que é um prazo especial, só que ali representa os futuros oficiais do Exército. Então, é o presidente da República e, no caso, é lógico, né? O presidente da República, ele delega ao ministro da Força Singular. Nesse caso aqui, a gente pode ler ministro da Defesa, mas o estatuto, como ele é antigo, na época do estatuto, lá em 1980, haviam os ministérios das Forças Armadas, né? A gente vê por aí, né? Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica. Hoje são comandos subordinados ao Ministério da Defesa, o MD, né? Onde o Coronel Romeu trabalha. Tá bom? Tranquilo? Então, aí, posto é o grau hierárquico do oficial. O oficial tem posto. Conferido por ato do presidente da República ou do ministro da Força Singular. E o que confirma? O que a gente vê com o oficial, quando você for oficial de secretaria ali, né, QAO, que é uma das funções muito comum de se ver um QAO, que é o secretário. Ele que recebe a carta patente, né? Sai lá o tenente tal, o tenente temporário, o tenente de carreira, vem lá a carta patente dele, né? Ou quando ele vai para a reserva. Então, ele vai receber ali e vai ali distribuir. Daí, quando o cara é promovido, tem que fazer a averbação da promoção, né? Então, a gente vê aí que posto, carta patente. Só que, olha só, está escrito exclusivamente pelo presidente da República? Tem outras autoridades que também podem conceder, né, o posto para o oficial. Então, não tomem cuidado com as expressões muito extremas. A gente vai ver isso quando uma técnica de resolução de questão. Viu aquela palavra não, nunca, exclusivamente, jamais. Se você, peraí, a lei sempre deixa uma manobrinha. A lei não costuma engessar demais. Tá? Então, o regulamento tem sempre, né? Não tem aquele negócio? Tal coisa é assim, vírgula, podendo ser definidas por normas gerais de ação por NGA. Não é assim? Né? A guarda do quartel funciona assim. Blá, 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 podendo ser definidas por NGA. Então, não é só aquilo, né? Porque senão engessa demais. Então, a gente vê que tomem cuidado. Então, o posto pode ser conferido por o presidente da República, o ministro da Força Singular e pode ser confirmado em carta patente. Agora, quem que dá a graduação do praça? É a autoridade competente. Mas por que autoridade competente e não comandante do Exército, Donizete? Porque a gente tem as figuras dos praças temporários, não tem? Quem promove o cabo? O comandante da OM, não é? Ele que promove o cabo, ele é autoridade competente para promover um cabo. Ele pede autorização para o comando, né? O comando militar de área, e depois ele que promove. Então, a graduação, o cabo é graduado, né? Então, o terceiro sargento. Quem promove o terceiro sargento? Também é o comandante da OM, com autorização da região militar. Tá bom? Tranquilo? Estou dando um exemplo mais profundo para vocês materializarem ficar mais fácil. Tá? E aqui, ó, guardas marinhas. Quem que é o guarda-marinha? Alguém pode me falar aí? O Honório que
que me ensinou isso? Quem que é o guarda-marinha? É o equivalente ao nosso cadete, né? O guarda-marinha é o equivalente ao aspirante. Aspirante, perdão. Isso. Aspirante. Eles, Aspirante lá eles oficial. chamam aspirantes, na escola naval eles são chamados de aspirantes, né? Não é aspirante a oficial, é aspirantes. Lá eles chamam aspirantes. Eu até o Honório, uma vez, numa aula aqui, o Honorião Cavalaria lá me explicou isso aí. E quando ele sai, aí só a Marinha que chama os caras de guardas marinha. Aeronáutica e Exército, aspirante oficial. Né? E alunos de órgãos específicos de formação de militares são denominados praças especiais. Lembra? Subtenente, suboficial, não é praça especial. Não é mais. Era, tá? Falavam que era praça especial porque é a única praça que usa o pratinado aqui, né? Mas não é mais, tá bom? Ele não é mais. Praça especial é só guarda-marinha, aspirante oficial, aluno de escola de formação, o cadete e o aspirante lá na escola naval. Eles são praças especiais, tá bom? E a gente vai ver que o guarda-marinho aspirante especial, o aspirante oficial, depois eles passam por conselho de disciplina se eles forem considerados que não são dignos de sair oficial, tá? É o mesmo rito da praça com estabilidade assegurada. Beleza? Isso de carreira, tá? Beleza? Aqui a gente olha carreira, tá bom? O estatuto não vai entrar na questão de oficial técnico temporário, oficial, não, ele não entra nesse mérito porque não é a principal finalidade do estatuto. Ele visa regulamentar uma carreira de Estado, tá bom? Tranquilo, pessoal? Aqui, ó, então, aqui eu já falei para vocês, né? Aqui, ó, cuidado, né? Do comentário para lembrar, né? Cuidado na prova com as expressões extremas, pessoal. Toma muito cuidado com essas expressões. Exclusivamente, nunca, jamais, tá? Então, lembra disso aí. A lei sempre vai deixar um espaço para manobra para a administração militar. Beleza? Tanto o regulamento como as nossas portarias. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal, quanto a isso? Beleza. Depois a gente vai começar a resolver. Vocês vão ver que parece que o conhecimento não está guardado, né? Mas quando você vai resolver a questão, o conhecimento vem à mente, tá bom? Que a gente está lendo, vocês vão ter o ideal, tá? O que eu indico para vocês se puder rever a aula essa semana ou manusear o estatuto até os artigos que a gente estudou. Dizem, né? Tá um negócio de neurolinguística que diz que o seu cérebro, né? Porque o subconsciente que regulamenta, ele vai entender que uma informação é importante e vai gravar aquela informação quando ele ouvir de alguma forma receber aquela informação pela terceira vez. Tá? Então, o pessoal que papira, tal. Então, no mínimo, quando você quer guardar uma informação, porque não adianta só decorar. Geralmente você decora e fica na memória temporária. Daí, daqui a pouco, pum, vem uma informação mais importante, teu cérebro apaga do HD. Agora, para ficar reservado lá no cérebro aquela informação, seria importante ver a informação 3 vezes. Ah, mas como que eu faço, Donizete? Você vai usar o vídeo, está assistindo a aula hoje, queira ou não, mesmo que o cara está batendo cabeça, ele está ouvindo, né? Daí depois ele pode ouvir o podcast, ele dá uma leitura no que a gente fez, faz uma revisada, e daí ele já vai estar guardando a informação. E vocês vão ver que a informação vem na mente na hora que vocês forem fazer os simulados, lá na frente. E o simulado nosso vem com feedback com aquela legislação. Então, você vai ter um contato com o estatuto novamente no feedback da resolução do simulado. Tá bom? Então, aquilo já vai fazendo o cara decorar, então vai criando uma memória, inclusive fotográfica. Então, quando vinha aquelas pegadinhas da banca, ele falou, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma palavra aqui que não pertence ao texto original. Entendeu? Você vai criar aquele faro
para não cair em pegadinha. Eu falo para vocês, RAI estatuto, a gente tem que evitar de perder ponto, tá? São umas matérias para a gente ir mesmo para 90%, gabarito 80%, tá? Que são matérias que aquele pontinho pode fazer falta, tá bom? Então é um pontinho às vezes que é dado. Se responder com mais atenção, e vocês vão ver, né? Que a gente vai fazer bastante simulado e vai ver que vai ficar legal. Beleza? Então aí, tá aqui ó, os militares da Marinha, né? Da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo corpo, quadro, arma, serviço, se ainda necessário, à Força Armada que pertencerem, conforme os regulamentos ou norma em vigor. Tipo, eu não preciso, eu vou fazer um regulamento, eu vou fazer um DIEX, né? Eu preciso me identificar. Eu não preciso colocar primeiro sargento, CAV, do EB, Márcio Donizete Souza. Mas se eu for fazer um documento para a Marinha, eu tenho que colocar isso. Primeiro sargento, EB, Márcio Donizete Souza, tá? Por quê? Porque daí você vai ter que identificar de que força o cara é. Porque lembra aquela apresentação? Quando a gente se apresenta para uma autoridade de outro quartel, a gente fala nosso OM, né? A gente aprende isso no básico. E quando você está dentro do próprio quartel, você não precisa apresentar. Você vai apresentar, só falar, ó, primeiro sargento Donizete, segunda companhia, né? Segunda companhia, CAP, né? Não preciso falar da OM que eu sou. Beleza? Então é mais ou menos essa a ideia. Então vai ter lá queima, vai ter lá QSG, vai ter lá sargento de cavalaria, sargento de saúde, sargento de infantaria, tá? É isso aí que esse parágrafo 6º quer nos mostrar, beleza? Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, vamos lá para o comentário, ó. Olha aí, ó. Se você der um enfoque só no que é cobrado, olha quanto de estatuto você não precisa ler. Tem companheiro que sai aí no peito, que é tentar decorar 149 artigos. Só se o cara for um gênio. Daí está perdendo tempo no exército, né? O cara que conseguir decorar o estatuto, ele está perdendo tempo no exército, né? Ele podia estar ganhando milhões aí fora, porque não é um cérebro, é uma máquina, tá bom? Beleza? Tem gênio? Tem. Só que a maioria de nós, cara, é mediano, é cara esforçado. A gente não pode achar, só o cara que é inteligentíssimo passa. Não. Tem vaga para todo mundo. Cara, pessoal tem falado, tem difundido uma ideia que um dia eu escutei de um cara, de um próprio QAO, que falou que é errado. O oficial do QAO não é generalato. Generalato é outra figura, generais são menos no exército, então você tem general só exerce alto comando, tá? Agora, QAO, todo OM no mínimo vai precisar de 5, 6 QAO, 7, 8 QAO, né? Quartéis, tem delegados, então o exército precisa de QAO. Então esse negócio que ninguém vai mais sair é balela, porque a ideia é existir o QAO para tirar o oficial de carreira, tardar o máximo possível, de preferência, por exemplo, um capitão só vai pegar a parte burocrática, esse é o sonho do exército, só depois de no mínimo uma ESAO, tá? Porque ele é formado para o combate. Então, se eu boto ele eu já vi quartel com segundo tenente de carreira S1, você está matando o menino. Você vai matar o moleque. Primeiro que não vai ter um assessoramento confiável, né? Que é o moleque que age por emoção, vai mandar prender tudo que é soldado alterado, daí o comandante cai naquela, já havia acontecer, né? O problema é cara velho cair em pegadinha dessa, o cara ir no assessoramento do menino que é segundo tenente, pô. Porque o cara era o S1. Não, pô, o cara tem que tomar cuidado. E o QAO é para isso, porque hoje você vai olhar para as OMs, você vai ver os S1 são QAO, o APROV, QAO, chefe do FUSEX, QAO. Então, o Exército precisa de QAO. Então, não é essa história aí que está desanimando muita gente. Eu não vou sair. O Exército precisa de QAO. QAO não é generalato. Tem que acabar com essa cultura de ficar falando isso aí. Tá? QAO é uma fluidez da carreira do praça. Tá? É uma fluidez. É algo consequente da carreira de praça. Se vai sair menos ou mais, mas vão continuar existindo
porque principalmente com o Exército agora também, ele extinguiu e está querendo extinguir a figura do QCO, tá? Que é aquele cara mais antigo. Então, quem vai substituir isso? Que tem na PM, por exemplo, que o cara chega ao CHQO mais cedo. Quando o Coronel Romeu era comandante, eu não sei se ele, agora não sei se ele está ouvindo, se ele vai lembrar, eu levei um menino que foi soldado comigo, né? E a gente entrou, quando eu passei na ESA, ele foi para os bombeiros da PM, ele passou na PM, só que ele foi para os bombeiros, seguiu a carreira dos bombeiros. Hoje ele é primeiro tenente da PM. Ele foi subindo, soldado, cabo, tal, e a PM permite essa ascensão mais rápida, depois de, quando é terceiro sargento, já tem mais de 10 anos, se tiver uma faculdade, ele pode prestar um concurso que é o CHQO deles. Para quê? Para que ele seja um oficial da parte administrativa. É ele que vai comprar a viatura, é ele que vai cuidar da manutenção. Para o oficial de Barro Branco, né? Oficial formado para PM, ele vai exercer as atividades de Estado-Maior, de comando, de chefia, de operação, né? Não vai ficar nessa parte burocrática. Entendeu, pessoal? Que é uma coisa que eu falo para vocês, para a gente não ficar escutando o cara falando isso aí. Ah, é generalato. Não é generalato. Não tem nada a ver. Cada um no seu quadrado. Beleza? Para a gente não desanimar e achar, ninguém vai sair mais. Todo mundo vai ter. A gente é mediano, então quem vai chegar lá, a gente vai se esforçar. A gente está aqui brigando para tentar chegar lá e tentar aquele cascainha a mais, né? É bom. Vamos lá. O artigo 19, então, pessoal, vai falar sobre a precedência, tá? Beleza? Aqui, a gente vai ter aqui, ó. Isso aqui já foi perguntado, ó, caiu na questão 56 do CHQO 2021. Como que funciona a precedência? Eu lembro até da historinha, né? Uma historinha e tal, que contava ali que estava o menino na formatura, e daí lá perguntava como que se dava a precedência. Então tem aqui, ó, os guardas marinhas e aspirante oficial são mais antigos que todos os praças. Inclusive, subtenente para baixo a precedência hierárquica dos guardas marinhas e aspirante oficial. Agora, aspirante da escola naval, isso eu queria lembrar. Aspirante da escola naval, cadete de AMAN, cadete da Academia da Força Aérea, alunos do ITA, alunos do IME, órgãos de estabelecimento de ensino superior da Marinha e do Exército, né? Têm precedência sobre suboficiais e subtenentes, tá? Então, o cadete de AMAN, o cadete da AFA, ele vai ter a precedência sobre o suboficial e subtenente, tá bom? Precedência hierárquica, tá? Aqui, para entrar em fórmula lado direito e lado esquerdo, é para isso. Não quer dizer que vai ser o chefe do cara. Aluno da SpaceX e Colégio Naval, tá? São mais antigos que terceiros sargentos, e aqui essa expressão, e a eles equiparados. Então, o aluno, pode ver aqui, não fala aqui, o guarda-marinha equiparado à praça. O aqui fala, vai ter aqui, ó. Começa aqui, aluno da SpaceX Colégio Naval são equiparados a terceiros sargentos. Tem precedência sobre o terceiro sargento e são a eles equiparados, beleza? Então, essa expressão equiparado só aparece a partir de aluno da SpaceX e de aluno do Colégio Naval, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com algumas palavrinhas sendo colocadas fora de contexto para a prova. Aluno de órgão de formação da reserva, quem que é? Né? CPOR, NPOR, né? Quando fardados, aqui tem esse detalhinho, quando fardados, tá? Tem precedência sobre o cabo e é a ele equiparado. Essa equiparação é tipo as funções que vão exercer, né? O grau de responsabilidade que se pode dar para ele. Tá bom? E acho que até questão de remuneração também, tem algo assim também. Então, quando fardados, são equiparados a cabo. Aqui, no aluno de formação da reserva, tem esse detalhe de quando fardados. Então, é sempre que o aluno de órgão de formação da reserva vai ter precedência sobre o cabo? Se aparecer sempre? Não, tem uma condição. Quando fardados. Tranquilo? E a eles também equiparados.
Agora, o cabo é diferente. O cabo ele tem precedência sobre o aluno da ESA ou esses alunos aí do aluno do... Hoje não é mais o MCT, né? Agora tem outro nome, né? O Honório falou aqui, organização, não sei o quê, de corpo de tropa. Não é mais organização militar de corpo de tropa. Tem outro nome aqui. Depois eu atualizo. Vou perguntar para o Honório e vou atualizar. É um nome diferente agora. Tá? É igual... É o CFS, né? A primeira fase do CFS, isso aqui. Tá bom? Donizete, Oi. com licença. Pode falar, Prado. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Não sei se... O item 1 e o item 2 não querem dizer a mesma coisa? E todos, tanto... O item 1 diz que são hierarquicamente superiores às demais praças, que caracteriza que são mais antigos do subtenente para baixo, do suboficial. O item 2 diz que é hierarquicamente superiores a suboficiais e subtenentes, que quer dizer também que são... Por consequência, né? Fica mais antigo que todas qualquer... as praças também. Em todas as praças. Não quer dizer a mesma coisa? O item 1 com o item 2? Às vezes o regulamento... isso aí, a legislação militar mais antiga, ela tem esses reforços de ideia, sabe? Chega a ser repetitivo. Às vezes ele explica demais aquilo que às vezes seria simples, né? Você viu ali a quantidade de linhas para definir hierarquia? Porque era uma técnica diferente de se fazer legislação. Eu digo que era até mais romântica. Eles usam umas expressões mais românticas, né? Então, se fosse ver hoje, se fosse uma portaria de hoje, ela colocaria dessa forma, só um item 1 dizer, guarda-marinha aspirante oficial são hierarquicamente superiores a todas as demais praças. E colocaria tudo isso aqui, né? Colocava todo mundo junto. Eu acabei é isso aí mesmo, então, né? O item 1 e o item 2 são a mesma coisa, né? Só que na prova, eles cobram dessa forma. Eles vão cobrar assim. Então, a gente vai ter que ter essa condição de entender que, por exemplo, não seria errado se você respondesse, mas o problema é que no enunciado eles colocam assim, segundo o Estatuto dos Militares, em seu artigo 19, ou o artigo 19 do Estatuto dos Militares, diz o seguinte, entendeu? A sua resposta, inclusive, pode anular uma questão, se aparece lá, se aparece na questão. Aspirantes da Escola Naval e Cadete Militar têm precedência sobre as demais praças. Correto, né? Só que a prova vai querer que a resposta correta vai ser como está no inciso 2. É uma prova legalista, tá? Ela vai muito na letra de que está no estatuto, tá? Cabe ponderação? Cabe. O que você falou é lógico, se extrai da lógica, tá bom? Pô, top. Observação top. Beleza? Eu acho que às vezes só serve para confundir, né? E eles cobraram dessa forma na questão 56. Pois quando a gente estiver ali praticando, você vai ver que quando aparecer essa questão 56, ela vai aparecer dessa forma. Beleza, Pradão? Conseguimos aí chegar? Conseguiu entender? É que é uma lei muito antiga. Você vai ver que as portarias de hoje, essas ZB 10, 0 alguma coisa que estão saindo, pertence a um programa do governo federal de uniformização de legislação. Faz parte daquele negócio de desburocratização, né? De deixar as leis mais fáceis de entendimento. Então, você vê que a redação é mais leve, mais simples. O novo RAI mesmo, quando você pega para estudar, foi bom mudar para o novo RAI, porque mudou no meio do ano, né? 2021. Né, mudou o RAI, daí falaram que iam cobrar o antigo, mas depois, faltando 2 meses, não, vamos cobrar o novo. Porque vai cobrar lei antiga, pô? É estranho isso, né? Você quer cobrar um conhecimento e cobrar uma lei revogada, né? Uma norma, portaria, né? Porque, na verdade, o RAI antigo era um decreto-lei, né? Daí virou uma portaria. E pode ver que ele é mais leve de ler. Ele é mais tranquilo quando você compara com a redação do RAI antigo, que era uma legislação complexa e já previa algumas coisas que não se usava mais. Tá bom? Tranquilo? Coisas que já eram feitas na prática
e o RAI antigo não previa. Daí veio o RAI novo, então a gente consegue equiparar quando a gente lê uma portaria mais nova, ou quando a gente lê aquela portaria muito antiga, da década de 90, ela tem uma leitura mais complicada de você entender. Beleza? Tem esses reforços de ideia. Daí, quando você para fazer um estudo mais aprofundado, igual você fez, fala, mas por que está falando isso de novo? Isso aqui é lógico, né? Isso é lógico. Entendeu? Tipo assim, a guarda tem que prestar continência para o seu comandante, né? Daí você fala, pô, mas isso é lógico, tá lá na hierarquia, tá na disciplina, tá no R-Conte, que a gente deve continência e honras a todo cara mais antigo. Precisava falar isso, reforçar isso, entendeu? Tranquilo? Beleza? Ó, pessoal, aqui, ó, já são 9h30. A gente pode, né, para não ficar muito pesado, que a gente teve aquela explanação no começo, tá tranquilo, a gente vai ter 6 aulas de estatuto, 5 a gente vai ler toda a legislação, e na última aula, né, isso também, né, são 5 aulas só de conceito, de explicação. Somando ainda que nós vamos ter, a partir de março, né, vamos ter, igual o coronel explicou, vamos ter uma aula só de resolução do simulado. Então, no sábado anterior, já vai ficar disponibilizado o simulado para o aluno poder imprimir, poder resolver como se na prova fosse. E depois a gente, na próxima quarta-feira seguinte, a gente vai fazer as correções de simulados, batendo, e os simulados vão ser mais focados nas aulas que foram dadas, para cobrar apenas aquele conhecimento que já foi passado para o aluno. E daí, depois, na sexta aula, quando a gente tiver quase com o pezinho na prova, né? Por mais que eu sei que todos vocês vão fazer o intensivão com a gente, mas a gente vai fazer aquela massificar o conhecimento, batendo o nosso gagado desespero. Beleza? Tranquilo? Explico que a gente não usa slides, porque para estudar a legislação tem que manusear ela. Não dá. Se o cara não estiver vendo a estrutura do artigo, não estiver fazendo isso que o Prado fez, né? Tentando entender o artigo, tentando fazer a interpretação, não adianta, não dá. Então, a gente tem que ler, a gente vai, tanto o estatuto como o RAI, a gente vai ficar aqui lendo a legislação. Só que qual que é a nossa estratégia? A gente não vai ficar lendo todo o estatuto. Vocês vão ver, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, só para a gente, antes de terminar a aula, o estatuto no final dele, quem já teve a curiosidade de ler, por exemplo, ele fala de disposições transitórias. Ó, não são 100 nem 149, são 159 artigos. Ele fala aqui, ó, aos cabos, isso aqui já foi cobrado em prova, tá? Já foi cobrado, mas as provas dos últimos 6 anos, elas ficaram provas mais temáticas. Provas que cobram mesmo o conhecimento que o QAO pode usar, né? Que o subtenente também pode usar no exercício das suas funções. E perguntava isso aqui, ó, essas coisas aqui, ó, que são coisas que falam de Segunda Guerra, que a maioria dos personagens já morreu, tá? Então, não tem motivo do cara saber isso aqui, né? Dificilmente o cara vai trabalhar com veterano ou vai aplicar essa norma, mas isso aqui já foi cobrado, tá? Então, quando a prova começou, tal, que eles cobravam algumas coisas que não tinham nada a ver, tá bom? Daí a gente vai ver, a gente vai estudar só o que caiu nos últimos 6 anos e depois focar naqueles que têm maior recorrência. Tipo, situações especiais, agregado, excedente, conselho de disciplina, conselho de justificação, aquilo a gente tem que sair das aulas de estatuto sem dúvida sobre aquilo, tá bom? Pessoal, 9h30, vamos lá dar uma descansada, é a nossa primeira aula, né? A gente está começando, né? O sprint do TAF, mas a gente precisa estudar com estratégia, tá bom? Peço para vocês, manuseiem o nosso material, o nosso estatuto foi feito com carinho para ajudar vocês aí. E prova de estatuto e RAI é prova que a legislação é prova legalista. Então, não dá para a gente perder ponto em RAI em estatuto por desatenção, tá bom? A gente tem que... é dado. Então, são aquelas gaivotas que é para fazer a gente
ganhar ponto na prova, tá bom? Tranquilo? Beleza? Aí o pessoal que fez a prova no passado, acho que estatuto também a gente bateu bem, né? Estatuto, né? Deu para todo mundo, eu lembro que os alunos, todos o feedback que a maioria deu foi boa, né? Daí o pessoal, o cara que fez intensivão, gabaritou, né? O Roma, você fez só intensivão com a gente, né? Isso mesmo, Dani, só intensivão. Só intensivão, né? Uhum. Daí tinha um pessoal da jornada, né? O Reizão sim. pegou a jornada, né? Com a gente, daí depois fez intensivão também. Tá aqui com a gente aqui. Cara, a gente tem que dar. Vamos ter fé que dá sim, vamos fazer. Vamos para cima disso aí, eu tô junto com vocês nesse projeto aqui. A gente, igual o Coronel Romeu bem destacou, pessoal, não é ganha-pão de ninguém aqui, tá bom? A gente tem o dinheiro, ganha o dinheirinho ali, mas o projeto é muito mais o envolvimento com a questão mesmo da acadêmica, tá? Compromisso, porque quem tem esse pendor para querer ser professor, é gostoso quando você vê o seu aluno dizendo que aprendeu, que está conseguindo gagar uma prova, bater uma prova, é gostoso de ver. É aquilo, a gente tem que ter a vocação, tá? Se o cara olhar para o dinheiro, ele não vai estar aqui sentado dando aula, ele quer mesmo. A gente tem aqui no nosso curso que quer crescer, é lógico, a gente tem crescido, mas é uma parceria e todos os professores são compromissados com o projeto de vocês, tá bom? Não é ganha-pão de ninguém está ficando milionário aqui, não. A gente faz isso mesmo por amor, mesmo por paixão, para estar junto com vocês. Beleza? Beleza. Uma dúvida aí, Show de pessoal? bola. Vamos descansar? Vamos. Descanso Valeu, merecido dos Donizete. Valeu, guerreiros. rapaziada. Boa noite. Beleza? Nosso Valeu, próximo pessoal. encontro. Boa noite. Valeu. Beleza aí? Boa Donizete, noite. muito bom, hein? Show de bola. Show, meu querido. Boa noite aí, Boa pessoal. noite a todos Boa aí. Boa noite, noite. obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Até Donizete. quarta-feira. Obrigada a todos vocês. Boa noite. Obrigado, Simone. Simone. Tchau, tchau. Tchau.